Oi, gente, como vai? Tudo bom? Então, estou aqui de novo para falar sobre redação e passar algumas dicas para vocês sobre conectivos, tá? Essa aula vai ser sobre isso. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar em coesão textual. É importante vocês revisarem essa parte da matéria de português, porque ela é essencial para quando a gente produz textos, né? Quando há produção de texto, né? A gente fala redação porque é um termo mais técnico, mas quando a gente fala de produção textual, a gente sempre esbarra, né, nos aspectos de coesão, coerência, são cobrados em concursos, né? Porque às vezes a pessoa não tem certo domínio, né, de relacionar e articular as partes do texto. E isso vai desde o parágrafo, né, que é a unidade um pouco maior dentro do texto, o texto já é uma unidade em si, né? Quando a gente fala dos parágrafos, eles são unidades dentro de outra unidade. Então, como é que a gente estabelece essa relação entre parágrafos, né? Como é que a gente liga frases dentro de um parágrafo? Então, a gente vai tendo essa noção de articulação interna do parágrafo e também entre os parágrafos, tá? Então, a coesão textual, ela vai facilitar esse processo, né, de relação de sentido, que a gente chama de semântica, tá? Vocês já ouviram falar, né? Então, anotem aí. Fazer essa revisão de coesão textual é muito importante para o estudo de produção textual, tá? Eu selecionei aqui um material para a gente ver, muito importante também. Vocês salvarem depois isso, eu vou deixar disponível para vocês no link aqui embaixo. Compartilhem esse vídeo com a galera de vocês, tá? Para que a gente possa, então, estar disseminando conhecimento nesse momento que a gente está vivendo atualmente, ok? Então, eu acho que já está apresentando. Vou abrir aqui o material. Bom, vamos falar sobre semântica dos conectivos. Eu dou aula também de português, para quem não me conhece, dou aula de português, literatura e redação, tá? E aí a gente vai falar sobre semântica. O que é semântica? Semântica é sentido, né? Então, dos conectivos são os conectores que favorecem a nossa coesão textual. O primeiro, né, item que eu coloco aqui para vocês é a gente saber diferenciar os tipos de conectivos. A gente vai ter as preposições e a conjunção, e as conjunções, tá? A conjunção, ela liga frases, já a preposição vai ligar palavras. O que elas têm em comum? Preposição e conjunção, dentro da classe de palavras que a gente estuda, lembra? Para estudar português, gramática. Então, elas têm algo em comum. O que há de em comum entre as duas é o seguinte: é a ligação entre dois termos. Então, se a gente for pensar assim, num termo mínimo, palavra, né? A preposição, quando eu falo gosto de você, o de, ele está ocupando uma função de ligar o verbo, né, ao meu objeto direto, indireto, quem gosta, gosta de alguém. Então, há uma relação, né, de ligação. Já quando a gente fala de relação nocional, né, a gente cai no aspecto de sentido. Então, o que há em comum entre a preposição e a conjunção é esse processo de ligação, de relação entre palavras ou orações. Preposições ligam palavras e conjunções, frases, orações, tá bom? Então, a preposição, né? A gente tem várias listas. Então, aqui esse material ele vai explicar o que eu acabei de dizer para vocês, né? Nenhum significado vai se dar no âmbito do vazio. A gente tem uma relação de sentido entre as partes do texto, seja entre palavras ou entre frases ou orações, como algumas pessoas chamam, tá? Então, percebam a nuance semântica, o sentido que isso vai colocar dentro do seu texto, tá? Então, eu tenho aqui uma relação, né, uma listinha de preposições, eu acho que vocês lembram de algumas, né, o de, o com, o por, a, para, sem. Então, eles têm uma função semântica, tá, dentro do processo de ligação entre palavras. Então, veja, nessa lista, a gente tem o valor semântico do de, que é posse, causa, matéria, do com, né, a ideia de conteúdo, companhia, instrumento. Por exemplo, tem muita gente que usa, né, a regência do verbo errado, por exemplo, quando eu falo assim, namoro com fulano, eu namoro o fulano. Então, né, até no processo de regência, as preposições elas são muito importantes, porque às vezes, né, pode até comprometer ali se você não faz uma regência correta, né? Então, vê,
Observem como isso vai impactar também em outros âmbitos do estudo de língua portuguesa, tá? Então, é importante conhecer o valor semântico de cada um desses elementos para vocês poderem se apropriar, tá? O grande problema que tem, assim, nas redações é o problema da regência, como eu disse, né? Isso acontece muito com o com, né? Com o a, no sentido de usar o a de crase, né? Vou à praia, vou a algum lugar, então o a, né, ele ocupa essa função aí quando a gente tem o sinal diferencial, né, que a gente chama de crase, fenômeno de crase, que é essa junção entre o a, preposição, mais o a, artigo. Então, a gente tem um problema dentro do texto em relação a isso, tá bom? Então, fiquem atentos ao uso das preposições e das regências que vocês podem fazer, né, venham fazer no texto de vocês. Tá? Então, a princípio, as preposições faz essa relação entre palavras, ok? Então, a gente vai ver agora as conjunções. No estudo das conjunções, a gente tem ali, né, as conjunções coordenativas e as subordinativas. Eu trouxe até uma formulazinha, porque eu acho que ajuda no processo de entendimento do que sejam essas conjunções, tá? Quando a gente fala das conjunções coordenativas, a gente tem 5 tipos. Aí tem ali embaixo, né? A ao cubo, CE. Então, A ao cubo significa o quê? A gente vai ver a lista já das conjunções, cada um se refere, mas é porque tem 3 tipos de conjunções coordenativas que começam com a letra A, outra com a letra C e outra com a letra E, tá? Então, nas coordenativas temos 5 tipos, ok? Nas subordinativas, a gente tem 9. Então, Érica, eu não sei o que é conjunção coordenativa, eu não sei o que é conjunção subordinativa. Quando a gente estuda as funções sintáticas, a gente estuda a função sintática da oração, ok? E aí a gente vai ver que, numa relação de dependência entre, né, orações, pode ocorrer essa ideia da subordinação, né? Isso é quando a gente estuda a função sintática. Então, gente, vocês precisam revisar esse conteúdo, né, para que vocês possam entender que a conjunção coordenativa, ela vai estar ali desempenhando um papel em que ela pode ser retirada da frase, né, e deslocada para algum lugar ali que você mantém o sentido, né, seja de explicação, seja de conclusão, né, ou, sei lá, de adição, mas isso é muito delicado falar assim solto nesse momento. Eu gostaria que vocês revisassem esse material, tá? Quando a gente fala das conjunções subordinativas, por exemplo, não necessariamente a gente vai tirar essa conjunção e ela vai ser, né, colocada em outro lugar, porque ela faz parte, né, das conjunções subordinativas, elas fazem parte, né, tem o porquê de causa, tem o embora de concessão, ela é presa, ela fica presa à oração subordinada. Então, a gente vai ter, né, nesse processo, né, de entendimento das orações, que sempre na função sintática vai ter uma oração principal e uma oração subordinada, nesse caso, das subordinativas, né? E as orações também podem ser independentes. Se eu falo, gosto de bolo, vírgula, mas não de chocolate, né? Eu gosto de bolo. Ali é uma oração independente. O mais, ele está ali dando uma ideia de adversidade, né? Gosto de bolo, mas não de chocolate. Então, esse mais, ele ocupa uma função de adversidade, né? De oposição. Pode ser de alternância também, né? Ou gosto de bolo ou gosto de chocolate. Então, isso vai depender ali do processo de significação, né, que você quer manter. Então, para entender as conjunções coordenativas e subordinativas, é essencial que vocês façam uma revisão desse conteúdo, tá? Então, eu vou passar aqui, eu não vou aprofundar isso agora nesse momento, mas é para que vocês entendam, né, que o papel das conjunções é de ligar orações, né? Podem ser orações independentes entre si, ou orações que vão, no caso, uma oração que pode se subordinar a uma oração principal, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos, mas antes vamos ver aqui as conjunções coordenativas. A gente tem aqui o mais, o e, ora, portanto, porque.
né? Então, são 5 tipos. A gente tem a adversativa, que é o mais comumente, né? Tem o E, que também é comumente a gente vê, né? Aditiva, a ideia de adição, né? Saí e comprei alguma coisa. Nesse momento não dá para sair, né, gente? Mas a gente idealiza isso, né? Saí e comprei tal. Então, esse E é uma ideia de adição, né? Hora a hora, alternância. Hora estuda, hora trabalha, né? Portanto, conclusão, né? Que a gente usa tanto na redação, olha isso. Portanto, né? Não há de se negar. Né? E tem o porquê. O porquê a gente usa para dar justificativas, né? Explicação. Tem uma vez que, né? Tem o já que, o pois, que é tão falado, né? Então, são conjunções que a gente tem aí para fazer essa relação semântica entre as orações, tá? Então, essas são as conjunções coordenativas, elas coordenam, né? Ali o processo de ligação entre as orações, que podem ser independentes, tá? Bom, quadro das conjunções subordinativas. A gente tem, então, várias delas aqui, e dentre elas, né, são 9. A gente tem a causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. Ufa, é muita coisa. Então, vocês precisam revisar isso, tá? O único entendimento que vocês devem ter nesse momento é de compreender que elas têm esse papel de ligar orações. Nesse caso, são orações subordinadas, né? As orações subordinadas, elas desempenham um papel ali, né, de dependência em relação à oração principal. Então, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. A ideia de causa e consequência é importante, né, para a gente poder entender esse fenômeno, como é que se dá. Isso é uma estratégia argumentativa que a gente pode estar utilizando na redação, tá, do Enem ou da UERJ, ok? Então, a gente tem ali a ideia de causa, que é um acontecimento, né, e que gera uma consequência. Então, eu vou usar esse exemplo para mostrar para vocês o papel do conectivo também, tá bom? Vou aproveitar o ensejo aqui. Choveu bastante no Rio, por isso ruas ficaram alagadas. Então, o por isso, ele está estabelecendo uma relação de quê? De consequência. Mas o por isso, ele é usado também como conclusão, né? Então, a gente tem que ver exatamente qual é o sentido que ele está empregando nessa frase, que é uma ideia de consequência. Choveu bastante, por isso, há uma consequência, as ruas ficaram alagadas. Tá? Consequência é o resultado gerado. Então, fica muito evidente isso no exemplo ali, tá? Vocês podem analisar depois. Copiem isso no caderno, façam, né, o fichamento de vocês. Bom, em relação à consequência, né, essa relação de causa e consequência não necessariamente ela deve vir na ordem, né? Então, não há aqui os fatores, a ordem dos fatores não altera o resultado, digamos assim. Então, ele estava afônico, pois gritou toda a partida. Então, esse pois ele dá uma ideia de explicação, né? Mas também, veja, ele estava afônico, é uma consequência de uma causa, de um fato, de alguma coisa que aconteceu. Então, a gente tem uma consequência disso, tá? Então, observem como se dá essa relação de causa e consequência e utilizem na redação de vocês, nas produções textuais de vocês. É muito importante vocês terem esse domínio, né? E essa sensibilidade de observar como se constrói essas relações, tá? E o conectivo vai desempenhar um papel ali de acordo com o que você quer dizer, tá bom? Então, anotem isso aí, que é muito importante. Quando a gente fala da causa e explicação, né? Aqui tem um erro de... Tá faltando uma letrinha ali no exemplo, mas eu vou tentar resumir. Né? Quando a gente fala, vem agora, que preciso falar com você, né? Tô pedindo para você vir, tô falando, fazendo um chamamento, né? Vem aqui, que preciso falar com você. Esse que, ele tem uma função ali, né? Vem agora, preciso falar com você, são orações, né? Independentes, mas que eu posso estar fazendo uma relação entre as duas, né? Uma ideia de causa e explicação, por meio do que. Então, esse que, ele vai ter um sentido explicativo. Por que você quer que eu venha agora? Porque eu preciso falar com você, né? Então, fica atento a isso, tá? Bom, aqui seria um exercício, né? Ele chorou porque apanhou do irmão. Nossa, coitado. Ele chorou porque seus olhos estão vermelhos.
E aí a gente vê aí, né, em qual desses dois exemplos a gente pode considerar causa e qual que a gente pode considerar uma explicação. E aí? Minutinho, pensem. Bom, vou dar a resposta, hein? Ele chorou porque apanhou do irmão, né? Então, olha só. Em cima, a gente vai ter uma ideia de causa, ok? Ele chorou porque apanhou do irmão. A gente tem uma ideia de causa e consequência. Observem isso, tá? Ele chorou é a consequência de ter apanhado do irmão, coitado. E no segundo momento, a gente tem uma ideia já de explicação. Ele chorou porque seus olhos estão vermelhos, ou seja, dá para perceber o motivo, né? Enfim, por que os olhos estão vermelhos? Então, porque ele chorou. Então, observem essa relação que se tem ali, tá? Quando a gente emprega conectivos que são porque, né? Em comum, mas que possuem sentidos diferentes. Então, é isso que eu quero que vocês observem, tá? Sempre, sempre. Quando vocês forem selecionar, é importante vocês conhecerem, tá? Esses são os conectivos básicos, tem outros conectivos que vocês podem usar. Isso é mais para o interior do texto, né? Interior do parágrafo. Aqui já é uma ideia de concessão, né? Conjunção concessiva versus a conjunção adversativa. Então, eu quero correr, mas meus pés estão doendo. Quero correr, embora meus pés estejam doendo. Então, a gente tem uma diferença, né, na ideia da concessão, que é quando você introduz uma ideia, né, enfim, e busca um equilíbrio entre as duas ideias. Na adversativa, a gente tem a oposição. Quero correr, mas meus pés estão doendo. Então, a gente entende que nesse primeiro exemplo, né, ele não, na verdade, ele acho que não correu, né, porque o pé está doendo. Então, há um empecilho forte ali, né. Já no segundo, eu acho que dá para entender ali que há um equilíbrio entre as duas ações. Então, pode ser que essa pessoa corra. Entendeu? Então, é isso, gente. Vamos ver qual é o próximo passo. Terminei aqui. Próxima aula, a gente vai falar, então, sobre os conectivos de redação, que eu acho fundamentais para vocês estarem utilizando nos textos estes busquem, assim, no meu Instagram, @erica.profa, tem lá uma lista de conectivos que vocês podem estar usando no início do parágrafo. Dentre eles, a gente tem, né, deixa eu diminuir aqui, porque não está aparecendo para vocês. A gente tem, então, o nesse sentido, né? Nesse viés, nessa perspectiva, ele ajuda você, né, a iniciar um parágrafo, a dar sequência. Existem vários tipos de coesões, né? A gente tem a coesão referencial, coesão sequencial. Então, conhecer os conectivos que fazem parte dessas relações é muito importante. Então, estudem coesão, estudem coerência, tá? Coesão, há dois tipos, coesão sequencial e coesão referencial. Quando você quer evitar repetir termos dentro do texto, é importante que você faça uso da coesão referencial. Aí são pronomes, né? No caso, este, aquele, ela, ele, não é isso? Outra. Então, você vai usando ali de mecanismos para construir, né, o seu texto e evitar repetições. Quando a gente fala da coesão sequencial, a gente usa ali conectivos, como eu havia falado anteriormente, que são nesse sentido, nesse viés, nessa perspectiva, dessa forma, né? Além disso, por outro lado. Então, eles têm sentidos próprios. Então, você tem que saber empregá-los diante do que você quer construir como argumento. Tá bom? Então, a gente se encontra no próximo vídeo e até mais. Beijo!